Janeiro de 1945. Em um escritório silencioso em Versalhes, a aliança que estava prestes a derrotar a Alemanha nazista corria o risco de se autodestruir. De um lado da mesa, o comandante supremo aliado, Dwight Eisenhower. Do outro, o marechal de campo Bernard Montgomery, o espinho mais brilhante e doloroso em seu comando. Durante meses, a arrogância de Montgomery envenenou a cooperação aliada. Ele criticou publicamente a estratégia de Eisenhower, reivindicou para si o crédito por vitórias americanas e tratou os generais dos Estados Unidos com um desprezo que beirava a insubordinação. Ele era um tático genial, mas sua ambição e seu ego ameaçavam fraturar o esforço de guerra. Mas a paciência de Eisenhower, um recurso que parecia infinito, finalmente se esgotou. O diplomata deu lugar ao comandante. O que estava prestes a acontecer naquela sala não era uma discussão estratégica. Era um ultimato, uma mensagem brutalmente clara, sem espaço para interpretação. Alinhe-se ou saia. A porta do escritório se fecha, selando os dois homens com uma tensão quase insuportável. Lá dentro, não estão dois aliados, mas dois adversários em um confronto de vontades. E apenas um deles sairá com seu poder intacto. Para entender por que um homem conhecido por sua calma e diplomacia chegou ao ponto de ruptura, é preciso voltar no tempo. A fonte do conflito, o centro da tempestade, tinha um nome: Bernard Montgomery. Um herói para seu povo? Sim. Um vencedor de batalhas cruciais no deserto? Inegavelmente. Mas nos bastidores do poder, ele era uma força de instabilidade, um gênio tático com uma falha fatal. Uma arrogância tão vasta quanto o exército que comandava. O atrito começou muito antes, mas a fratura exposta ocorreu em setembro de 1944. Após o sucesso do dia D, Eisenhower, como comandante supremo, tomou o controle direto de todas as forças terrestres na Europa. Era uma progressão lógica do plano de guerra, um passo necessário para coordenar o avanço massivo sobre a Alemanha. Para Montgomery, no entanto, isso não era logística, era um insulto pessoal. Ele se sentiu rebaixado e, em sua mente, o comando aliado havia cometido um erro catastrófico ao colocar um mero organizador como Eisenhower no controle de generais de combate como ele. A partir desse dia, Montgomery iniciou uma campanha velada, não contra os alemães, mas contra seu próprio comandante. Ele bombardeava o primeiro-ministro Winston Churchill com cartas argumentando que a estratégia de frente ampla de Eisenhower era um desperdício de tempo e homens. Ele defendia um único e ousado golpe contra a Alemanha, uma lança de aço que, claro, ele mesmo lideraria. Era o plano da glória, rápido e decisivo, com seu nome gravado na vitória final. Quando a política falhava, ele usava a imprensa. Em conferências cuidadosamente orquestradas, ele se apresentava como o verdadeiro cérebro da operação, enquanto sutilmente pintava os líderes americanos como cautelosos e hesitantes. Para generais como Omar Bradley e o impetuoso George Patton, o tratamento de Montgomery era ainda pior. Ele os via não como pares, mas como subordinados de segunda categoria, e não fazia questão de esconder seu desprezo. Essa atitude era um veneno que corroía lentamente a confiança e o respeito mútuo, os pilares de qualquer aliança militar. Eisenhower, o mestre da coalizão, absorvia a pressão, apaziguava os egos e tentava manter a máquina de guerra funcionando apesar das fricções internas. Mas toda estrutura tem um limite de tensão, e no auge do inverno mais brutal da guerra, quando as forças aliadas enfrentaram seu teste mais sombrio, esse limite estava prestes a ser ultrapassado. No momento de maior desespero aliado, Montgomery não viu uma crise. Ele viu uma oportunidade. Dezembro de 1944. Na floresta congelada das Ardenas, o impensável acontece. A máquina de guerra alemã, que todos acreditavam estar quebrada, lança uma contraofensiva massiva e desesperada. Linhas americanas são rompidas, a comunicação é cortada, e o fantasma de uma derrota catastrófica assombra o comando aliado. No meio deste caos, Eisenhower toma uma decisão puramente pragmática, uma daquelas decisões difíceis que definem um líder.
Para estabilizar o flanco norte e coordenar a defesa, ele temporariamente coloca 2 exércitos americanos sob o comando de Bernard Montgomery. Para Eisenhower, era uma manobra tática, um ajuste no tabuleiro de xadrez para conter a crise. Para Montgomery, foi a confirmação divina de tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Em sua visão, os americanos haviam falhado e ele, o mestre da batalha, fora chamado para salvá-los. Ele não viu uma crise a ser gerenciada. Ele viu um palco para sua própria glória. E ele aproveitou esse palco. Em 7 de janeiro de 1945, com a batalha ainda em andamento, Montgomery convocou a imprensa. Ele se apresentou como o salvador calmo e metódico. Ele elogiou a bravura do soldado americano, mas o fez com a condescendência de um professor, elogiando um aluno esforçado. A mensagem implícita era clara. Eles eram valentes, mas desorganizados, e precisaram de sua mão firme para evitar o desastre. Ele havia arrumado a bagunça. Você já teve que lidar com alguém que rouba o crédito pelo seu trabalho? Alguém que pega seu esforço e o apresenta como sua própria genialidade? Me diga nos comentários como você reagiu. Histórias como esta, sobre os confrontos que realmente definem o poder, são para poucos. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e descobrir a verdade por trás da história. A notícia da conferência de imprensa não viajou por cabos telegráficos. Ela explodiu dentro do quartel-general americano. A reação não foi decepção. Foi uma onda de fúria pura e visceral. Um sentimento de traição que agora exigia uma resposta. E essa resposta teria que vir do único homem que Montgomery havia humilhado mais do que todos, o próprio Eisenhower. A fúria dos generais americanos foi imediata e vulcânica. Omar Bradley, um homem conhecido por seu temperamento calmo e profissional, enviou uma mensagem a Eisenhower, que era, em essência, um ultimato. Ele se recusaria a servir sob o comando de Montgomery novamente, mesmo que isso significasse sua própria renúncia. A reação de George Patton foi previsivelmente mais explosiva. Ele queria desafiar o marechal britânico para um duelo. Não era apenas raiva, era um motim latente no alto comando. O que um líder faz quando seus melhores generais estão à beira da insubordinação, não por causa do inimigo, mas por causa de um aliado? A aliança, forjada com sangue e sacrifício, estava se desfazendo sob o peso corrosivo do ego de um único homem. Para Eisenhower, a situação havia ultrapassado o limite da rivalidade profissional. Havia se tornado uma ameaça estratégica. Pela minha mesa, via os relatórios. Eles não falavam apenas sobre o inimigo à nossa frente, mas sobre o inimigo interno, o orgulho, a ambição e a desunião que poderiam nos custar a vitória. A diplomacia, minha ferramenta mais confiável, havia falhado. O diário de seu assessor naval registra o momento exato em que a paciência de Eisenhower se transformou em aço. Ele se virou para seu chefe de Estado-Maior, o general Walter Bedell Smith, e declarou: "Cansei de ser diplomático com Monty. Se ele não pode aceitar minha autoridade, então ele pode ir para casa." A resposta de Smith, um homem que suportou meses de queixas de Montgomery, foi curta e representava o sentimento de todo o comando americano. Já não era sem tempo, senhor. A decisão estava tomada. A diplomacia tem seu lugar, mas há momentos na história em que a única linguagem compreendida é a da autoridade absoluta. Uma ordem foi enviada, fria, formal e sem detalhes. O comandante supremo solicitava a presença do marechal de campo Montgomery em seu quartel-general em Versalhes. Montgomery viajou preparando argumentos sobre táticas e estratégias, certo de que teria outra chance de provar sua superioridade. Ele não tinha a menor ideia de que a única coisa em julgamento naquela sala seria ele mesmo. O ar no escritório de Versalhes era gélido, e não apenas por causa do inverno europeu. Quando Montgomery entrou, não houve o aperto de mão cordial ou a oferta de uma cadeira que o protocolo exigia. Havia apenas Eisenhower, de pé, com uma expressão que Montgomery nunca tinha visto antes, a de um homem que havia esgotado completamente sua paciência. A porta se fechou e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o som de artilharia. A voz de Eisenhower cortou o silêncio, desprovida de qualquer cordialidade.
Seus comentários à imprensa, Bernard, causaram um dano que você parece incapaz de compreender. Ele não estava fazendo uma pergunta, estava declarando um fato. Meus generais estão furiosos a ponto de ameaçarem renunciar. Os jornais em casa pedem sua cabeça. E, para ser franco, estou começando a concordar com eles. Montgomery, pego de surpresa pela franqueza brutal, tentou se defender. Ele argumentou que suas intenções foram mal interpretadas, que ele estava apenas elogiando a coragem dos soldados americanos. Mas Eisenhower ergueu a mão, um gesto curto e decisivo que calou o marechal britânico. Eu não me importo com suas intenções, eu me importo com os resultados. E o resultado é que você minou a confiança no meu comando e fez nossos homens questionarem se estamos lutando juntos ou se eles estão apenas morrendo pela sua glória pessoal. O que Montgomery se recusava a aceitar era a escala da nova realidade. Até aquele ponto da guerra, os Estados Unidos haviam mobilizado mais de 12 milhões de soldados. Sua produção industrial superava a de todas as outras nações, aliadas ou inimigas, somadas. A cada dia, mais poder americano chegava à Europa. A guerra já não era mais uma parceria de iguais. Era um esforço liderado pelos americanos, financiado pelos americanos e, cada vez mais, pago com sangue americano. A arrogância de Montgomery não era apenas um insulto, era um desafio a essa realidade inegável. Eisenhower deu um passo à frente, diminuindo o espaço entre eles. Sua voz baixou, tornando-se ainda mais perigosa. Você parece operar sob a crença de que deveria estar no comando desta campanha. Você deixou isso claro em cada carta para Churchill, em cada crítica velada, em cada conversa que tivemos. Ele fez uma pausa, deixando o peso da acusação assentar na sala silenciosa. Então, deixe-me deixar algo igualmente claro. Você não está no comando desta campanha. Eu estou. Por um instante, a arrogância de Montgomery o cegou para o perigo. Ele não ouviu a finalidade na voz de Eisenhower. Ele ouviu um desafio. E como o polemista que era, ele respondeu. Ele começou a protestar, a argumentar, a transformar a sala em um mapa de batalha verbal, explicando seu raciocínio estratégico, detalhando por que seu plano de um único golpe era superior. Ele tentou arrastar Eisenhower de volta para seu território, o debate tático, onde se sentia invencível. Foi seu erro final. Foi então que Eisenhower se levantou. Não foi um movimento de raiva, mas de finalidade absoluta. O gesto silenciou Montgomery instantaneamente. Parado, dominando a sala, Eisenhower olhou para o marechal britânico e proferiu o ultimato que ecoaria secretamente nos corredores do poder aliado. A sua voz era baixa, controlada, mas cada palavra era uma pedra. Bernard, vou dizer isto uma vez, e preciso que você entenda a seriedade de cada palavra. Você tem duas escolhas. Ele fez uma pausa, garantindo total atenção. A primeira, você aceita minha autoridade de comando sem reservas. Você para de pressionar Churchill pelo meu trabalho. Você para de criticar os generais americanos. E você para de dar conferências de imprensa que destroem nossa unidade. A segunda escolha, continuou Eisenhower, é que você pode recusar. E se o fizer, eu mesmo pedirei pessoalmente a Churchill sua remoção do comando. Hoje. Ele deixou a ameaça pairar no ar irrevogável. Essas são suas únicas opções. Nas palavras do seu próprio primeiro-ministro, cale a boca ou saia. O sangue drenou do rosto de Montgomery. Ele não estava apenas sendo repreendido, estava sendo politicamente aniquilado. A menção a Churchill foi um golpe de mestre, sinalizando que seu canal de influência política estava fechado. Ele estava sozinho. O homem que se via como o salvador da Europa acabava de ser informado de que era descartável. O ultimato era a sentença. Mas Eisenhower ainda não havia terminado. Ele estava prestes a explicar o porquê, a desferir o golpe que não apenas silenciaria Montgomery, mas que redefiniria a própria natureza da aliança. O tom de Eisenhower mudou. A raiva deu lugar a uma clareza fria, a precisão de um cirurgião isolando a fonte de uma infecção. Ele não estava mais repreendendo. Estava ensinando uma lição final e brutal sobre a natureza do poder. Preciso ser claro sobre outra coisa, continuou ele, sua voz nivelada.
O exército americano é agora a força dominante neste teatro de operações. Estamos fornecendo mais divisões, mais equipamentos e sofrendo mais baixas do que a Grã-Bretanha. Isso não é uma crítica, Bernard. É um fato matemático, um fato de logística e um fato de sangue. E isso significa que as preocupações americanas têm peso. Ele deu um passo, fechando a distância, e o poder na sala pareceu se concentrar em um único ponto. Você é um estrategista brilhante. Ninguém contesta isso. Mas você não tem julgamento político. E em uma guerra de coalizão, o julgamento político importa tanto quanto a habilidade tática. Cada palavra era um golpe preciso. Eu defendi você. Defendi você depois dos incidentes de Patton, defendi seu avanço lento em Cannes, defendi você de incontáveis queixas de comandantes americanos que o consideravam impossível de se trabalhar. A voz de Eisenhower endureceu. Mas eu não posso mais defender você. Não depois disso. Ele estava desmantelando não apenas as ações de Montgomery, mas a própria imagem que o Marechal tinha de si mesmo. Ele não era o herói indispensável. Ele havia se tornado um risco estratégico. Finalmente, Eisenhower estabeleceu as condições, não como sugestões, mas como ordens diretas. Você coordenará com Bradley como um igual. Você cessará todo o lobby político com Churchill. E você submeterá qualquer declaração à imprensa ao meu quartel-general para aprovação prévia. Com todas as defesas de Montgomery destruídas, Eisenhower deu o golpe final, exigindo uma rendição incondicional. Se você concorda com estes termos, então seguiremos em frente. Se não, falarei com Churchill esta tarde. A decisão é sua. Ele fez uma pausa. O silêncio na sala era absoluto. E eu preciso de uma resposta. Agora. Naquele momento, na quietude tensa do escritório, Bernard Montgomery enfrentou a realidade mais dura de sua carreira. Ele estava encurralado, não por tanques alemães, mas pela lógica implacável do poder. Ele sabia que Churchill não o apoiaria. A unidade da aliança era mais importante que o orgulho de qualquer general. Ele sabia que os americanos agora tinham a vantagem inegável em homens e material. E olhando nos olhos de Eisenhower, ele sabia que não era um blefe. A ameaça era real. Sua resposta foi curta, o som da derrota. Eu aceito seus termos. Você tem minha total cooperação. A reunião terminou. Montgomery saiu, não como o herói conquistador, mas como um comandante que havia sido firmemente colocado em seu lugar. Depois que ele partiu, Eisenhower teria sentado em sua mesa por um longo momento, o peso da decisão ainda no ar. Então, ele se virou para seu chefe de Estado-Maior. Eu deveria ter feito isso há 6 meses, disse ele. A resposta de Eisenhower não era de triunfo, mas de um cansaço profundo. Aquele confronto não lhe deu prazer. Foi um ato de necessidade. O momento em que a diplomacia, a paciência e o compromisso tiveram que ceder lugar à autoridade crua e inquestionável para salvar a causa maior. A partir daquele dia, tudo mudou. Montgomery continuou a ser um comandante de campo eficaz, mas sua influência na estratégia aliada foi permanentemente reduzida. Ele se tornou o que Eisenhower exigiu, um subordinado. A confrontação em Versalhes não foi apenas sobre o ego de 2 homens, foi o momento em que a liderança americana na Segunda Guerra Mundial se tornou absoluta e inegociável. Essa história revela uma verdade desconfortável sobre liderança. Às vezes, manter uma equipe, uma aliança ou uma nação unida exige não um compromisso, mas um comando. Eisenhower foi o diplomata que uniu a coalizão mais complexa da história. Mas ele também foi o comandante que, quando necessário, soube exercer o poder absoluto para garantir a vitória. O que você pensa? Eisenhower agiu corretamente ao humilhar um de seus generais mais importantes? Ou havia outra maneira de resolver a crise? Deixe sua opinião nos comentários. Se histórias como esta, que revelam a complexa verdade por trás dos momentos que definiram nosso mundo, são importantes para você, inscreva-se e curta o vídeo. A história é escrita por vencedores, mas é definida pelos confrontos que eles ousam enfrentar.